Glória a Deus. Amados, abra comigo sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Esse ano, como eu disse, nos veio uma palavra profética, que seria o ano de 2020, um ano de celebração. Sempre celebração, porque nós temos que celebrar, né? Nós temos que celebrar o que Deus tem feito, os seus milagres, as suas bênçãos. Mas é um ano de conquistas. E esse texto fala sobre conquista. E eu queria compartilhar um pouquinho o que Deus falou ao meu coração através desse texto. Josué capítulo 1. Vamos ler 9 versículos. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Você me acompanha aí. Não é tão diferente, mas tem algumas palavras. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então acha, meu irmão. Josué capítulo 1. Vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. E se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pela leitura da tua palavra. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para o nosso caminho. A tua palavra é viva, ela é eficaz. A tua palavra tem o poder de falar o nosso coração. A tua palavra tem o poder de dirigir os nossos caminhos, de mostrar o caminho que nós devemos andar. E eu, Pai, eu sou um instrumento, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu dependo de ti, Senhor. E que o teu Espírito Santo possa me usar para que o Senhor fale conosco nessa noite. Tu conheces, Senhor, cada coração, Senhor, os desejos mais íntimos, as dificuldades, as lutas, as pressões, ou como cada vida entrou aqui nessa noite. O Senhor sabe de todas as coisas. Portanto, Senhor, por favor, fala conosco. E perdoa os meus pecados, purifica a minha vida, purifica o meu coração, os meus lábios, para que eu seja um instrumento da tua parte. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o garçom que vai servir a comida é meio atrapalhado, mas a comida é boa. Então tenha paciência, que vai valer a pena, porque a comida é muito boa. Amém? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma.
Então aqui, amados, depois que Moisés morreu, então Josué, que era um comandante do exército de Israel, ele era um auxiliar de Moisés, ele acompanhou Josué, ele foi escravo lá no Egito, então ele acompanhou toda a saída do Egito. Ficaram ali 40 anos vagando no deserto por conta de pecados do povo. Toda uma geração morreu no deserto. Dessa geração só não morreu Josué e Calebe. O próprio Moisés morre. Então vai entrar agora na terra prometida 2 velhinhos, Josué e Calebe, e uma moçada, um grupo de jovens de 20 anos para baixo, diz o texto. E Josué, este homem que foi escolhido por Deus para comandar esse exército, ele tem um desafio muito grande. Morre Moisés. Essa semana o pastor João trouxe uma devocional durante todos os dias da semana, muito especial para os obreiros. Ele falava sobre a importância de Moisés. Moisés, um homem tremendo que Deus levantou para libertar Israel. Imagina, eu fico pensando Josué. E agora, um desafio, ter que levar esse povo para conquistar a terra prometida. E eu penso que o nosso grande desafio é o ano de 2020. São 12 meses aí pela frente, já estamos atravessando a primeira quinzena desse ano, né, desse mês. E são desafios que nós teremos pela frente, situações, coisas. Conversava com uma irmã agora há pouco, ela falava que o final do ano já foi terrível, o início do ano já começou pesado. Quantos desafios, quantas dificuldades. E eu sei que o Senhor, Ele é conosco. E baseado nesse texto, Deus foi falando ao meu coração, e eu queria compartilhar o que nós podemos aprender com esse texto, né? O que esse texto da palavra de Deus pode nos trazer de ensinamento. Então eu separei aqui alguns pontos para a gente dar uma estudada, em nome de Jesus. Primeiro ponto: Moisés morreu. Acabou. Eu me lembro de uma situação bíblica também, quando Davi, ele peca, ele comete um adultério, e desse adultério ele tem um filho, com Betseba. E esse filho nasce enfermo, doente, muito doente. E Davi então ele vai buscar o Senhor. Nesse interim ele já se acertou com Deus, ele se arrependeu, ele pediu perdão, houve um monte de situação. E eu costumo dizer que é o pecado, depois de Adão e Eva, é o pecado mais comentado, que foi o adultério de Davi. Davi então está diante do Senhor, dia e noite, ele ora, ele chora e ele não quis comer, ele faz um jejum. E os empregados, né, os servos, ficando muito preocupados, porque ele não queria comer e ele só chorava e orava. No 7º dia, morre a criança. E aí, ele ouve os servos cochichando, e ele é inteligente, ele diz: morreu o menino? Morreu o rei. E aí ele se levanta, toma uma ducha, vai para o templo, adora ao Senhor e pede comida. E aí os servos questionam: rei, o menino estava doente, e o senhor estava desesperado, chorando, agora ele morreu. Ele falou: então, enquanto ele estava doente, havia esperança dele ser curado. Ele morreu, o Senhor decidiu, Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Agora morre Moisés, um grande líder. Então Josué, ele assume a liderança. E a palavra para Josué foi: se prepare para tomar posse das minhas promessas. E o ensinamento que veio no meu coração foi o seguinte: meu irmão, minha irmã,
tome posse das promessas que o Senhor te deu. E na palavra de Deus nós temos inúmeras promessas. Promessas de bênçãos, promessas de milagres, e muitas. Tome posse. Quando Deus falou com Josué, Deus falou o seguinte: você vai possuir essa terra, então tome posse de todas as promessas que eu dei para os teus pais. Eles ficaram 400 anos escravos lá no Egito. E aí o povo, depois de 400 anos, começa a clamar ao Senhor e pede: Senhor, tem misericórdia, nós não aguentamos mais essa escravidão. E aí Deus levanta Moisés liberta o povo, tem toda aquela situação das 10 pragas, eles atravessam o mar e chegam no deserto, e por conta de pecado, de situações, de desconfianças, né, de Deus, esse povo fica 40 anos rodando no deserto, mas Josué nunca desconfiou, ele sempre creu. E agora eles estão diante do momento crucial. Só que agora ele não tem mais Moisés. E agora? Moisés é o meu líder, eu só obedecia, agora eu tenho que comandar, como que é isso? Só que ele tem as promessas, e essas promessas é nossa também, meu irmão. Eu e você, nós temos promessas de Deus para enfrentar o grande desafio que é o ano de 2020. Eu creio que o Senhor tem promessas para você e para mim. Amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: ó, Deus tem promessa para você, querido. Tome posse. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, a promessa de Deus é o seguinte: Deus falou assim com Josué: eu serei contigo como fui com Moisés. Quando eu li isso, eu me coloquei no lugar de Josué, como se Deus estivesse falando assim comigo: eu serei com você, Luizão. Eu serei com você, meu filho. Eu serei com você, minha filha. Deus está falando: eu serei com você, meu irmão. Deus está dizendo que Ele é contigo, como Ele foi com Moisés, que libertou Israel, que enfrentou o grande Faraó, o grande Egito, que era a nação principal do mundo da época. Eu serei contigo, eu serei com você. Você pode se alegrar com isso? Deus é contigo. E quando eu li esse texto, é um texto que eu conheço muito, que eu já li muitas vezes, mas saltou da Bíblia: eu serei contigo. Meu, se Deus é comigo, não tem para ninguém, meu irmão. Se Deus é com você, não tem para ninguém. E eu tenho falado nesses anos que eu ando com o Senhor, que o Senhor anda comigo, né? Que o Senhor tem me abençoado. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não perde a mão. Deus, Ele está, tudo está sob o controle dEle. Então pode ter certeza, Deus é contigo. E se Deus é contigo, é vitória certa, é bênção, é milagre, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu vejo nesse texto: olha a promessa do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei, nunca te abandonarei. Você faz se alegrar com isso ou não? Um Deus que nunca vai nos abandonar. Ah, mas eu passo por lutas, mas Ele está presente. Daniel foi jogado na cova dos leões. Poxa, como que Deus permitiu isso? Ele permitiu, mas Ele estava lá com os leões, e com Daniel, na verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá na fornalha ardente. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, né? E Deus estava com eles. Nabucodonosor olhou e falou: mas como é isso? Nós jogamos ali, eram 3, mas tem um quarto, e ele tem a aparência do filho dos deuses. Quem será que estava ali com ele? Jesus, quando foi assunto aos céus, e antes de ir assunto aos céus, ele estava ali com seus apóstolos, discípulos, e ele disse o seguinte: eu estarei com vocês todos os dias,
até o fim. Deus é contigo, meu irmão. Deus é presente na tua vida, no teu lar, nos teus sonhos, com os teus filhos. Deus é fiel. Ah, mas o meu filho está nas drogas. Deus é contigo. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, pague um preço. Deus é contigo, em nome de Jesus. Nunca te deixarei, nem te desampararei, nunca te abandonarei. Promessa do Senhor para mim e para você. Glória a Deus. Meu, aqui é uma igreja pentecostal, pode dar glória a Deus, viu, queridos? Amém. Estou me sentindo em casa já. Quarto ponto: seja forte e corajoso. E às vezes a luta, a pressão é tão grande que a gente é fraco e medroso. Não é assim? Seja sincero, não é? Ou só eu que sou às vezes fraco e medroso? Só que a palavra do Senhor é: seja forte. Seja forte. Seja corajoso. Porque nós não estamos sozinhos. Ele é conosco. Seja forte, seja corajoso. Você é forte. Há um texto bíblico que diz que eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, amor, moderação. Não é um espírito de medo, mas é de poder. Coragem significa firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. E eu sei que só com Jesus é que nós conseguimos. Vivemos dias onde as pessoas estão enfermas emocionalmente. Pessoas estão presas dentro dos seus próprios lares. A síndrome do pânico, a síndrome do medo. Pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado. O doutor Augusto Cury fala sobre isso. Aquele pensamento acelerado é o seguinte: e amanhã? Não aconteceu ainda, né? E amanhã? Como que eu vou pagar aquela conta? Talvez você, quem mandou lembrar? Amanhã, como eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver essa situação? E as pessoas estão presas emocionalmente, mas com Jesus é Ele que vai à frente e é Ele que peleja por nós. E quando Deus falava com Josué, Deus falou: olha, seja forte e corajoso, porque eu sou com você, eu estou contigo. E aquelas promessas que eu dei para Moisés e para os seus antepassados, para os seus pais, é para você, meu querido. Tome posse. E é para nós também. É para o dia de hoje. Estamos no ano de 2020. É para hoje. É para hoje a promessa. Eu sou contigo. Seja forte. Seja corajoso. E aí no ponto 5. Seja forte e muito corajoso. Uai, mas de novo? Você já falou. Mas o Senhor repete a Josué. Ele fala: seja forte, seja corajoso. E depois ele repete: seja forte e muito corajoso. Significa que o desafio vai ser muito grande. A luta vai ser muito grande. Mas seja forte, seja corajoso. Eu não vou te abandonar. Eu estou contigo. Eu que vou à frente. Eu que pelejo por você. Eu que te dou a vitória. Eu sou o Deus da bênção. Eu sou o Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Eu sou o Deus dos deuses. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o Rei dos reis. Vai, seja forte e muito corajoso, porque você não está indo sozinho. Eu vou contigo. Oh, aleluia. No versículo 9, diz assim: lembra de mim, da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo,
porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Deus é contigo aonde você estiver. Deus é contigo lá no trabalho. Deus é contigo no teu lar. Deus é contigo nas finanças. Deus é contigo na tua mente. Deus é contigo no teu casamento. Deus é contigo na educação dos filhos. Deus é contigo nos relacionamentos. Deus é contigo aonde você for. Eu vou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, que bênção. E em sexto lugar e último, para não te cansar, o grande segredo de Moisés, de Josué e dos heróis da fé, e nosso também, o grande segredo para ter vitória, para ter êxito, para vencer as adversidades, vencer o medo emocional, vencer o medo da velhice, vencer o medo do novo. Porque aqui Josué era tudo novo para ele. Ele era um comandante, ele comandava soldados, mas agora ele ia comandar um povo. Ele ia comandar uma situação que esse povo esperava por 40 anos. Era uma situação muito nova para ele. E muitas vezes o novo nos traz medo, não é verdade? O novo emprego, o novo curso, o novo casamento, né? Você que casou recentemente, tudo o novo nos traz medo. Eu estava lembrando, eu tinha 5 anos e eu entrei na escola e foi uma situação do novo, né? Era um pré-primário, e eu entrei e eu estava como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Minha mãe me deixou e eu fui entrando naquele corredor escuro e a minha mãe lá atrás dando tchau. E eu lembro até hoje disso, porque marcou, né? Eu não chorei, só por dentro. Chorei, lembrei do Gui, né? O Gabriel do Beto e da Ana. Ele estudava do lado da igreja, lá na Conselheiro. E aí ele chegava todo feliz: não chorei. Isso um dia. Mas os 29 dias do mês ele falava: chorei. O medo do novo. Então, quando eu olhava Josué, eu fiquei me imaginando no lugar de Josué, assumir uma situação tão difícil. Por exemplo, o pastor João completou 25 anos de pastorado como pastor. Eu já prego, eu não tenho tanto tempo de pastor, mas a gente já prega há alguns anos. Mas cada culto é novo, então eu tenho um medo. Todo culto é o medo do novo culto. A gente chega aqui tremendo, meu irmão, você não tem noção do desafio que é. Agora imagina Josué comandando um povo, e enfrentar gigantes, e enfrentar cidades fortalecidas, e enfrentar tudo novo, situações novas. Mas ele tinha a promessa do Senhor. Mas o grande segredo, presta atenção, se você, tudo que você ouviu, já esqueceu, não esqueça esse último ponto. No versículo 7 e 8 de Josué 1, o texto diz: tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada. Numa outra tradução, né? Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não se desvie em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém? O segredo: viver a palavra de Deus. Nós não devemos ser ouvintes simplesmente, mas a palavra de Deus orienta que eu devo ser ouvintes
ouvinte e praticante dessa palavra. Lá em Mateus, no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola daquele que ouve a palavra e não pratica, e daquele que ouve a palavra e pratica. Ele diz que aquele que ouve essa minha palavra e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Imagina 2 casas e 2 construtores. E esses 2 estão no mesmo auditório. Os 2 estão ouvindo a palavra. Ao final do culto, um levanta e diz: sou mais eu vou tomar as minhas decisões. Ele ouviu, mas não valeu de nada, ele não praticou. Foi embora e foi viver a vida. O outro ouviu e guardou no coração. Falou: vou praticar. E aquele que ouviu e disse que não precisa, ele construiu a sua casa, a sua vida sobre a areia. E o outro que ouviu e falou: não, eu vou pôr em prática, eu preciso dessa palavra. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Eu dei essa aula uma vez para os adolescentes, eu pedi para o Beto é bom de desenho, né? O cara é fera. E o Beto desenhou 2 casas iguais. Só que uma era construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. E eu pude fazer a comparação. 2 pessoas iguais. A diferença está no coração. Um ouviu e não ligou. Criou os filhos de qualquer maneira, não pôs em prática a palavra, não viveu a palavra no lar, em vez de falar das coisas de Deus, falou besteira, e foi vivendo. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Diz que veio a chuva nas 2 casas, veio a tempestade, veio o vento, e o que não ligou para a palavra, não praticou, grande foi a sua ruína, ou grande foi a sua queda. O que ouviu e praticou, veio as mesmas dificuldades, porque o sol ele está sobre a cabeça do justo e do injusto. Mas diz que diante das adversidades da vida, da chuva, da inundação, do vento, a casa permaneceu firme, porque ela estava firmada na rocha, firmada na palavra. E o grande segredo para Josué ter êxito era não se desviar dessa palavra, meditar nessa palavra dia e noite, colocar em prática essa palavra nos relacionamentos, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida. A palavra, medita nela de dia e de noite, estude a palavra, viva a palavra, coma a palavra, e você vai ter êxito. Qual o nosso desafio? 6 pontos. O nosso desafio é tomar posse que, primeiro, nós temos as promessas de Deus para as nossas vidas. Tomar posse, em segundo lugar, que o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Terceiro lugar, é tomar posse que o Senhor não nos deixa e nem nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, é crer, é um desafio, hein? É crer que somos fortes e corajosos. Quando eu obedeço, quando eu tomo posse dessas 3 coisas que falamos aqui, temos promessas de Deus, o Senhor é contigo e o Senhor não nos deixa nem nos desampara, nós temos que crer que, em quarto lugar, somos fortes e corajosos. Em quinto lugar,
somos fortes e muito corajosos. Amém? E finalmente, sexto e último lugar, ler, meditar e viver a palavra de Deus de dia e de noite. Não tem folga, não tem feriado, não tem férias da palavra de Deus. É viver a palavra de Deus não só na igreja. Aqui é fácil. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Olha que pessoa bonita, simpática. Se você der uma fungada, ela está até cheirosa. Dá um cheiro. Espero que sim, né, irmão? Não me faça passar vergonha. Mas é viver lá fora também. Porque lá fora que pega, né? As pressões no dia a dia. Mas certamente, se vivermos isso, nós temos a vitória. E o desafio de 2020 será maravilhoso. O Senhor vai ser contigo. Não significa que não vai ter luta, não significa que não vai ter momentos difíceis, perdas. Podia aqui falar, não, vai ser maravilhoso, não vai ter problema. Você vai conseguir pagar todas as suas contas, você não vai ter nenhum problema, vão pagar as suas contas para você ainda. Olha, não. Você fez conta, você que vai pagar. Trate de pagar, hein? Vai ter luta, sim. Vai ter dificuldade. Você conhece a história do povo de Israel? Josué teve luta. Eles enfrentaram Jericó e foi maravilhoso. Jericó veio ao chão, legal. Mas eles enfrentaram Ai. Nossa, é o nome da cidade? Ai. Essa cidade aí, só dá um assopro, já era. Foram derrotados, humilhados. Olha, voltaram tudo cabeça baixa. Teve dificuldades. Mas o Senhor, a promessa é o seguinte: eu estarei com você todos os dias, até o fim. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu sou contigo. Mas o desafio é viver, crer, confiar, saber que Ele é poderoso, Ele não nos deixa, Ele é fiel. Feche teus olhos, querido. Eu não sei de que maneira Deus pode falar ao teu coração. Quem sabe veio no teu coração alguma perda que você teve, alguma luta, alguma dificuldade. E o desafio é você vencer isso. E saiba, sozinho é complicado. Você não vai conseguir. Mas o Senhor é contigo. E Josué, ele tomou posse disso. E ele entrou na cidade, na terra prometida, com essa promessa. E você conhece a história. Eles conquistaram. A palavra de Deus diz que eles venceram os inimigos. E nós temos um inimigo. Só que a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que o que está com ele. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor, que está conosco todos os dias, Ele veio para dar vida e vida com abundância. O diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, que está conosco, Ele vem para dar vida e vida com abundância. Deus falou ao teu coração e você entendeu que esse desafio é teu. Que nesse ano você vai tomar posse das promessas de Deus, de que o Senhor é contigo,
de que o Senhor não te deixa nem te desampara. E você vai crer que nele você é forte e corajoso. Que você não é forte e corajoso, você é forte e muito corajoso. E que você vai ler, você vai meditar e você vai viver essa palavra. Esse desafio é para você. Fique em pé no teu lugar, querido, em nome de Jesus. Deus está falando contigo, querido. Vai se posicionando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, é para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tua palavra, não é isso? Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar.